Acredita de fato, senador, que vão ser revistas as tarifas contra o Brasil? Olha, qualquer previsão, seja positiva ou negativa nesse momento, na minha avaliação, é prematura. Como diz o velho ditado da avó da gente, muita calma nessa hora. O que a gente tem para poder, de forma concreta, constatar a retomada do diálogo e da diplomacia entre duas nações que têm mais de 200 anos de relações diplomáticas. Era isso que estava faltando, era isso que desde o início nós estávamos buscando, e a gente vê que agora, de forma civilizada, sensata, os dois presidentes estão tabulando um caminho para que se possa chegar a um resultado positivo, principalmente para a classe empresarial que foi demandada com uma sobretarifa e, em função disso, acarretou em perdas, em desemprego e em situações desfavoráveis aqui para o povo brasileiro. O senhor diria, então, senador, que o governo está corrigindo um erro que foi ter fechado a porta para essa conversa com os Estados Unidos? Afinal de contas, desde a posse do presidente americano Donald Trump, não havia canal diplomático, canal de diálogo entre Brasil e Estados Unidos. E hoje houve a conversa, né? Ficou a sensação de que o monstro não era tão ruim assim, que dava para ter conversado antes, que desde o início essa ponte, esse diálogo poderia ter sido estabelecido, apesar da distância ideológica entre os dois presidentes. Será que agora, passada essa conversa, não fica também uma sensação de que isso poderia ter acontecido antes, de que o governo errou ao fazer esse rompimento diplomático com os Estados Unidos? Olha, os erros que aconteceram lá atrás, em que a gente vê pelo retrovisor, devem servir para que eles não possam, de novo, serem cometidos e, em cima disso, que a gente possa tirar proveitos para futuros acertos. É muito importante, num cenário como esse, em que o comércio global está todo sendo mexido, afetado com essa política econômica imposta pelos Estados Unidos, que a gente não perca esse caminho do entendimento, do diálogo, promovendo num alto nível conversas para que setores possam estarem sendo incluídos e serem compreendidos nesse contexto. E foi mais ou menos isso que a gente tentou fazer lá, quando um grupo de senadores, de forma suprapartidária, conversou, dialogou com os parlamentares americanos. Foi exatamente isso. Olha, aqui nós temos senadores da situação, senadores da oposição, e nós estamos aqui todos irmanados no sentido de oferecer ao Brasil um caminho diferente desse que está sendo imposto, justamente por entender que o Brasil não merece e não merecia e não merecerá ser colocado no mais alto topo das sobretarifas impostas pelo governo americano. Até porque, se você pesar a balança comercial entre os dois países, ela é amplamente favorável para os Estados Unidos. Então, não teria por que uma justificativa técnica plausível de poder tentar desarrumar aquilo que já está dando certo para o país que está tabulando o negócio. E a gente falava claramente para eles lá, olha, se nós estamos aqui com 8 senadores, isso aqui é um sinal de que nós não queremos nos afastar dos Estados Unidos. É um sinal de que isso precisa ser revisto. Como a frase que nos marcou muito de um parlamentar senador americano que textualmente falou, ora, mas se for isso que vocês estão falando, os Estados Unidos estão fazendo um gol contra. E é exatamente isso que está acontecendo até permanecer essa sobretarifa. A gente precisa virar essa página, tem muitos aqui no Brasil que têm negócios com os Estados Unidos, tem muita gente que está empregada com esses empresários, que podem vir a ter o seu emprego perdido, e a gente tem que pensar naquele que mais precisa da gente. E em função disso é que a gente atuou.
Eu venho de um estado essencialmente ligado ao agronegócio e que, de uma maneira frontal, foi pego de surpresa e, num primeiro momento, sofreu muito com essa situação. Então, a gente precisa atuar justamente para defender aqueles que estão sendo prejudicados e que poderão, ao voltar a essa normalidade, retomar o seu desenvolvimento, gerando mais emprego e mais renda para o povo brasileiro.